Alberto por Alberto, olha, eu gostaria de me ter como amigo, como pai, como companheiro. Eu gostaria de me ter em qualquer condição humana, tá? Eu me considero uma pessoa muito legal, muito bacana. Eu não tenho dentro de mim aquela coisa de sacanear, sabe? Eu gostaria de me ter como a pessoa que vai fazer o meu aquário, o profissional responsável em tratar os meus dentes, enfim. Eu me considero assim, uma pessoa honesta, o que não é nenhum mérito, é natural. Então, Alberto por Alberto Bacelar é uma pessoa naturalmente natural. É assim que eu me vejo, né? Um cara legal, um cara que vale a pena ter ele como amigo, entendeu? É isso. Primeiro, eu gosto de peixe natural. A minha preferência principal está ligada ao fator financeiro. São baratos, são maravilhosos, são lindos, né? E infelizmente a gente tem aquela coisa do santo de casa não faz milagre, né? No meu caso, eu não acho legal essa frase, eu acho que faz sim. Aliás, é em casa que acontecem os maiores milagres. Então, em cima disso, é que eu opto pelo peixe natural, porque são melhores em todos os sentidos. E o problema de doença e tudo mais, a gente tem vídeos e vídeos explicando essa questão, não é bem o que parece, tá? De fato, a gente tem muitos casos de pessoas que compram o peixe natural, colocam junto com os importados e contamina tudo, morre tudo e perde tudo. O erro não é o peixe em si, o erro é a forma como você está fazendo isso, tá bom? A ostentação acontece no aquário marinho como ela acontece na vida, tá? Pessoas comprando carro aí que custa 50 milhões para mostrar ou não, isso é muito pessoal. Ostentação não é ruim, você querer ostentar não é ruim, desde que a sua vida pessoal, o seu eu não seja inferior ao seu ego. É legal, ser próspero é legal. As pessoas falam, dinheiro é ruim, dinheiro é amaldiçoado, dinheiro faz mal. Não faz, não é o dinheiro que é ruim, a pessoa, é a utilização, a forma como ele usa o dinheiro. Não fosse o dinheiro, não haveria curas para a saúde, vacinas, hospitais, tecnologia. Eu não estaria falando aqui com você, né, não fosse essa questão do dinheiro. Então, não é a ostentação de você querer ter corais caros, peixes caros e tudo caro, é porque você pode. Agora, você deixar de pôr peixe no prato para pôr peixe no aquário, aí é ego, né? Aí não é o seu eu verdadeiro que está agindo. Não vejo nada de errado. Você pode ter uma Ferrari, meu querido. Você pode ter um coral caro, você pode ter um peixe de 50 mil. Você pode. Tenha, agradeça, né? E os outros que tenham inveja, que não pode, que aprendam que todos somos merecedores. É só uma questão de você se sentir como tal, entendeu? Produtos fundamentais, iluminação, 80%, 90% do sucesso. Segundo ponto, água, qualidade da água que você está utilizando. Precisa ter conhecimento para saber como monitorar, com teste, sem teste, através de experiências de outros aquaristas, né, renomados aí, que tenham bagagem, que tenham propedêutica, propriedade para falar aquilo que está falando. E aquarismo é isso, é água e luz e água. Luz, quantidade e qualidade. Água, qualidade da água. Resumido em duas coisas, isso para mim é o aquarismo. O aquário de casa é relativamente simples, porque eu gosto mais de focar aqui. Muita gente pergunta, mas o aquário da sua casa, agora eu estou com alguns SPS, mas eu comecei a colocar zoantes, adoro zoantes, enfim, é simples, como é o aquário da Grande Praia, como são os aquários. Eu tenho aquários fabricados aí, né, em vários clientes, o aquário da Casa de Maria, que vocês conhecem, o aquário de Ubatuba, o aquário de Curitiba, aquário em Ribeirão, enfim, nós temos vários trabalhos realizados em vários lugares do Brasil e são aquários maravilhosos. E assim como eu responderia, o aquário de casa é como aquele vinho que você gosta. Qual o melhor vinho que você gosta? Qual o melhor vinho que existe? É o vinho que você gosta. Então o aquário de casa é maravilhoso porque eu gosto dele. Assim é o aquário de casa. Esporadicamente eu estou postando aqui no Instagram, no canal. A gente tem já postei várias fotos do aquário de casa. Está muito bonito, com vários peixes nacionais que eu gosto muito. E é isso.
Sim, sim. Eu me sinto uma pessoa muito realizada profissionalmente, como pessoa também, porque que vocês não fazem ideia da quantidade de agradecimento que eu recebo por dia, por semana. É constante. O meu WhatsApp, é raro o dia que eu não tenho uma mensagem de Alberto, eu estou passando aqui só para agradecer, não fosse você eu não teria realizado o sonho. Por isso, né, o slogan da minha empresa, da nossa empresa, a Aqua Show não vende só peixes, ela realiza sonhos. É bem legal isso, é muito legal. Não é a espiritualidade em si. Você não precisa nem ter religião, você não precisa nem ser espiritualizado, espiritualista. Você pode ser ateu, né? A questão é não fazer aquilo que a tua consciência... As pessoas sabem, você sabe o que é certo e o que é errado. Não é preciso que um livro religioso, que um guia espiritual, que um orientador, que um padre, que um pai de santo venha te dizer que aquilo que você está fazendo não está correto. A tua consciência divina, a sua luz, o seu eu maiúsculo, ele sabe quando você está fazendo algo que não é legal. Então eu aplico isso à minha vida, e a minha vida é ligada à minha família, aos meus parentes, aos meus amigos, aos meus clientes, à minha empresa, né, aos meus negócios, aos meus objetos. Então eu agradeço o meu óculos, porque com ele eu consigo enxergar melhor. Eu agradeço o meu carro que me transporta. Sabe, clamar com mais, né, vontade, isso é aquilo que você tem que omitir. E para isso não é a espiritualidade, tá? Isso eu acho que é nato de cada um. Claro, se você tem uma orientação religiosa, uma orientação espiritual, isso abre portas, isso te mostra, como eu passei por várias, né, nesse sentido. Mas a espiritualidade, ela me ajuda no sentido de eu identificar o meu eu verdadeiro. É assim que eu penso, que ela ajuda e ajuda muito na minha empresa e na minha vida. A grande praia, a importância dela é idêntica àquele primeiro aquário que eu montei com 8 anos de idade, que eu ganhei do meu pai, ao aquário quando eu comecei a namorar a esposa, né? Eu tinha 16, 17 anos de idade, e eu tinha um aquáriozinho de água doce, com plantas Lautec de baixa necessidade, né, fáceis de serem cultivadas, espadinha, lebis, tudo misturado lá dentro, e de repente começou a nascer um monte de peixinho, e eu tinha colocado acho que 12, 15 peixinhos, e mantendo tudo, lendo livros nacionais. Na época não tinha internet, tá? Então eu sempre gostei muito de ler, muito. Eu troquei várias vezes sair de sábado para ir para a biblioteca aqui de Santander para ficar lendo Júlio Verne, Isaac Asimov, Arthur Clarke. Eu adoro os livros de romancistas brasileiros, José de Alencar, Machado de Assis. Eu sempre gostei de ler. Comecei com gibis e peguei o gosto. Assim fiz com meus filhos, viciei meus filhos em gibi. Minha filha até hoje devora livros, né? Então, assim, é muito importante essa questão. Então, a grande praia, para mim, tem a mesma importância daquele aquário dos 8 anos, daquele aquarinho que eu tinha no meu quarto, do meu primeiro aquário marinho montado em 1984, foi quando eu montei o primeiro marinho. Eu casei em julho, em agosto, estava eu e a esposa montando o nosso primeiro aquário de 80 centímetros, era 80, 30, 40, acho que era isso. Né? Não tinha SAMP, era bomba interna, filtro de fundo biológico, tricogaster, paru, enfim, tinha muito peixinho nacional. Não era coral vivo na época, era coral morto, enfim. Mas a importância dela é a mesma importância que tem cada um de qualquer aquário que eu já montei, o Big One, cada um com o seu momento, com a sua importância específica. Sim, eu me sinto uma pessoa muito realizada profissionalmente, como pessoa também, porque que vocês não fazem ideia da quantidade de agradecimento que eu recebo por dia, por semana.
é constante, é constante. Meu WhatsApp é raro o dia que eu não tenho uma mensagem de Alberto, eu estou passando aqui só para agradecer, não fosse você eu não teria realizado o sonho. Por isso, né, o slogan da minha empresa, da nossa empresa, a Aqua Show não vende só peixes, ela realiza sonhos. É bem legal isso, é muito legal. Qual o meu peixe preferido? Olha, eu tenho uma fixação, embora eu goste de todos, de verdade eu gosto de todos, mas acho que pela dificuldade, o Queroleus, né, a Acanthurus queroleus, seja esse o nome científico, é um peixe que eu tenho assim uma afinidade muito grande, eu gosto, acho ele muito legal. O azulzinho, sabe que ele quando é novo, juvenil, ele é amarelinho, depois fica azul, é um peixe muito difícil de se ter em aquário. Mas o segredo dele é uma boa quarentena, uma boa aclimatação, evitar medicação e ter garantia, porque ele precisa muito, de preferência, de algas naturais, se você tiver caulerpa, macroalga, se não usar o nori, né, é fundamental, né, alimentar muito no início, quando ele for posto em cativeiro, e a hora que ele estiver comendo bastante nori, ração, aí você começa a fazer a aclimatação para soltar. Mas eu gosto muito do tangue nacional Queroleus, gosto demais. Peixe que eu nunca teria, de fato hoje não é mais o caso, tá? Mas já foi. Eu nunca teria o mandarim. Por quê? Porque era pôr no aquário e morrer, O desafio era muito difícil. Hoje já tem os de cativeiro, isso mudou. Mas fora ele, eu não teria. Eu não teria, por exemplo, polvo. É um peixe que precisa de um ambiente, um micro habitat, um habitat muito específico. Tudo fechado, senão ele foge, aquela coisa toda, enfim. Então não é um animal marinho, né, que não é peixe, um octópodo, mas está dentro do grupo daquilo que a gente poderia colocar no aquário. E o tubarão, não, nunca teria um tubarão ou qualquer outro peixe de mar aberto, sabe? Então eu me dedico mais, eu centralizo, até por uma questão de respeito ao animal, animais exclusivamente do Recife, que são bem territorialistas, mesmo os tangues, apesar de precisar de aquários grandes para eles, para ter espaço para pastar, né, aquele espaço o tempo todo pastando, mas assim, animais que eu não teria, provavelmente polvo e tubarão fora da lista, com toda certeza. O coral preferido é aquele que está no aquário crescendo. Tá aqui, ó. 30 anos comigo. Eu ganhei talvez mais. Eu ganhei esse coral em 1994, 95, acho que vai para uns 30 anos, né? Eu ganhei do João Carlos Basso, a primeira muda. Está comigo até hoje, tá? Manter um coral por mais de... esse tempo todo, mudando de aquário para aquário, com todo cuidado e tudo mais. Eu não tenho coral preferido. O meu coral preferido é aquele que está saudável, com qualidade de luz correta, não é lampadazinha de Natal iluminando, não é aquela coisa, né? Você ter luz, é o sol. Traga o sol para o seu aquário e uma boa qualidade de luz, é isso. Então eu realmente não tenho coral preferido. Não há nenhum coral que eu nunca teria. Não há. Eu, com toda certeza, tendo um aquário propício, né, a receber qualquer coral, eu não tenho nenhum coral que eu não goste, de fato. O grande problema de nós não termos autorização para coleta, para venda, etc., são os maus empresários. É aquele caiçara, inclusive, não apenas os maus empresários, o caiçara que mora, que faz coleta para aquela loja, e que na hora de coletar não é seletivo, sabe? Aquarismo é como pesca, é um hobby igual a pesca, mas na pesca, a pesca esportiva, você pega, solta, etc., e naquela que não é esportiva, que você pega para consumo, você não pode, não é qualquer época do ano que você pode pegar e trazer qualquer tipo de peixe. Então, se nós tivéssemos desde o início respeitado as limitações, vai pegar rocha, saber como coletar, não é depredar, sair arrancando tudo. Fizeram verdadeiros estragos nos anos 80, 90,
quando era em Guarapari, isso aconteceu, foi complicado, né? Aquele hidrocoral, coralzinho brasileiro, parecia uma Kenya Tree, rosinha, lindo, coral lindo, difícil de se ver hoje em dia, né? Se coletava aquilo a tonelada, sem nenhum critério, sem se preocupar em deixar brotos para que aquilo se procriasse, enfim. Então, o grande problema do aquarismo nesse sentido no Brasil são os próprios aquaristas, a forma como aquele que é responsável pela coleta, o empresário que compra coisa que não podia, e isso veio trazendo ao ponto de culminar como está hoje, proíbe tudo, né? Já que não dá para fazer a fiscalização, não tem como controlar, proíbe, e isso está no que está agora, né? Quarentena na minha loja, ela é feita em quatro né, etapas, eu costumo fazer. Isso quando o animal é para mim. Quando o animal é para terceiro, eu faço em 3 etapas. O animal chega, eu dou um primeiro banho de desinfecção, tá? Com a água do próprio saquinho que ele vem, adiciono um pouco mais de água, respeitando o pinga-pinga da aclimatação, e aí eu coloco uma medicação preventiva apenas para limpeza, tá? Um parasiticida, um bactericida, esses álcool da vida, álcool clean, maravilhoso, concentração eu ponho 1/3 da recomendada pelo fabricante, ou seja, eu diluo bastante, deixo ele lá por um banho de meia hora aproximadamente. Feito isso, removo, dou um choque com água doce, os peixes, eu estou falando dos peixes, faço um choque com água RODI, essa água eu deixo na mesma temperatura do aquário que ele vai, põe um saquinho com água de RODI dentro do aquário, deixo ela chegar na temperatura, ponho num balde, jogo o peixe lá dentro, depende da espécie, pode chegar até 5, 6 minutos de banho, outras 3 minutos, aí vai de acordo com a espécie, tiro esse animal e aí eu coloco na primeira bateria. Nessa bateria ele vai ficar por cerca de 1 semana, 10 dias, se apresentar algum problema, algum ictio, alguma doença desse tipo, a gente remove e faz a devida medicação. Não apresentou? Vai para a bateria de peixe coletivo. Eu tenho a de água doce, nacional, a de peixes nacionais e tenho a bateria de peixes importados. Eu não misturo as duas. Tá? Deixo na bateria de peixe nacional, lá ele fica pelo menos mais 2 semanas, eu não vendo 10, 2 semanas. Se a pessoa chega e fala, Alberto, eu quero levar, olha, o preço é mais barato, mas eu ainda não terminei a aclimatação. Não que você não precise fazer a quarentena depois. Você vai ter que fazer a quarentena em casa, tá? Porque a microbiota que eu tenho dentro do meu aquário não é a mesma que você tem no seu aquário. É como você sair de São Paulo e ir para Fortaleza sem o seu organismo estar habituado, chegar lá e encarar uma buchada, né, meter lá uns cuscuz da vida com carne de sol e achar que vai ficar tudo bem. Não vai. Temperatura do ambiente, a flora bacteriana, a fauna bacteriana, intestinal, tudo isso vai fazer com que você tenha um problema, porque você mudou o ambiente. E não é diferente. Cada aquário tem o seu microcosmo biologicamente falando. Então é necessária, faz-se necessária. Para isso, meu canal tem vídeo. Quarentena e hospital, diferença entre um e outro e como fazer, tá bom? Rocha? Não. Pouca rocha? Não. A quantidade correta. A metodologia escolhida é quem vai lhe dizer quanto de rocha você deve pôr. No meu caso, no caso do sistema bacelar, sistema Alberto Bacelar, 10% do valor do volume da vitrine em quilogramas. 100 litros, 10%, 10 quilos de rocha. Mas tem muita mais coisa envolvida nisso aí, tá? O tipo da rocha, rocha natural, sintética, marca da rocha, enfim, é assunto para um capítulo do livro até. A camada de cascalho no substrato, ela pode ser 0, sistema bare bottom, até 15, 20 centímetros, sistema Jauber, entre 10 e 15, Jauber modificado. Então eu utilizo 5 centímetros à frente, 15 centímetros lá atrás,
utilizando uma zona anaeróbica. Isso leva, eu tenho clientes meus que falam, Alberto, eu estou com um problema, o fosfato só dá 0, nitrato só dá 0, e eu estou com um coral aqui que estão dizendo que precisa de fosfato e nitrato. Tem soluções para isso, né? Isso está relacionado ao uso do skimmer, enfim, tem uma série de outros fatores. Mas a espessura do cascalho, ela está ligada ao método. Que método você está fazendo? Se for no meu método, é assim que a gente trabalha, tá? Mas todos funcionam, cada um com suas vantagens e desvantagens. Não existe nenhuma metodologia perfeita, né? Tudo tem prós e contras. Ação ideal: você não tem dinheiro para comprar uma luminária legal, não compre, não monte um aquário, não monte um aquário. E olha, de fato, principalmente para aquários maiores, eu estou falando de 100 litros, já é considerado maior, tá? Para cima, não pense que você vai investir menos de R$2.000, R$1.500 a R$2.500 para ter a luminária correta, porque a luminária, ela precisa de 2 fatores. Ela tem que ter potência e qualidade. E normalmente luminárias com custo muito alto, elas têm muita qualidade e baixa potência. Por quê? Porque elas são vendidas em módulos. Você não vai achar luminárias dessas importadas. Os módulos, eles são a partir de 3, 4, 5 mil reais. E módulos com 40, 50 watts. Um aquário de 1 metro, essa semana eu peguei um caso parecido. Um aquário de 1 metro, puseram uma luminária, né? Um aquário de 200 litros, o cara comprou um módulo de 120 watts. E pagou uma nota, acho que foi 8, 9 mil reais, e toca aquário de até 1 metro, de 80 centímetros a 1 metro. Não vai dar certo. Você vai ter embaixo da luminária quantidade e eficiência de iluminação, de espectro luminoso, mas à volta dela não. Então, uma luminária de LED, especialmente de LED, ela tem que forrar toda a superfície do aquário. Se vai por módulos, você tem que compactar, pôr os módulos perto, ver qual é o limite de ângulo, altura do aquário. Então, assim, a luminária é o principal. 90% da alimentação do coral vem através da simbiose com zooxantella, que é a alga que faz fotossíntese e que precisa de uma luz semelhante ao espectro solar. O coral não é de Marte, não é de Vênus, é da Terra. E no planeta Terra, a estrela Sol emite um espectro que durante 60 milhões de anos e até antes, todo esse processo da cadeia evolutiva dos quinidários, dos corais, demoraram para chegar no ponto que está. Então, tirar o coral do ambiente natural, jogar embaixo de uma iluminação, depois eu ponho um pouco mais. É a mesma coisa assim, você pega um cachorrinho, você dá uma comida para ele, 1/10 daquilo que ele precisa, e quando ele crescer, você passa a alimentar ele melhor. Faz isso com o seu filho para você ver o que acontece. Não dá, não é assim que funciona. Guarde dinheiro. Eu tenho um vídeo dizendo exatamente, estou sem dinheiro para montar, como é que eu faço? Assiste esse vídeo. Eu não lembro agora o título exatamente, mas não é difícil de achar, né? O momento de montar o aquário. Assim, puxe o freio de mão, junte o valor necessário. TPA, eu brinco e eu digo que a TPA é como você tirar férias. Você vive numa cidade cheia de poluição, né, de sedimento, né, e você faz uma TPAR, uma troca parcial do ar que você respira. Por que não dar férias ao seu aquário de vez em quando? Dependendo do volume, da quantidade de peixe, da quantidade de coral, das espécies de corais, a questão da frequência é muito relativa. Mas o principal, não se faz TPA para exportar nitrato, fosfato. O fosfato está alto, o nitrato está alto, eu vou fazer TPA. Isso é um tiro no pé, isso piora. Estou com alga, vou fazer TPA, piora. TPA é para reposição, é para trazer uma condição ambiental melhor para o aquário, para o coral falar, ai que delícia, uma água nova, entendeu? Então, por mais que você tenha um aquário perfeito, parâmetros, porque não é o que você mede que é o problema. O problema é aquilo que você não consegue medir. Então, se a sua qualidade de vida é boa, ela será melhor se você parar a cada 6 meses, né? Tirar ali sua semana de férias e fazer uma troca parcial do ar que você respira. Isso é saudável a todo o organismo.
Então ofereça ao seu aquário um mínimo de 10% de TPA a cada 3, 4 meses, se tudo tiver como manda. Eu faço na Grande Praia 10% a cada 5, 6 meses, pelo volume. É um aquário muito grande, ele tem uma estabilidade muito grande, então dependendo do caso. O aquário de casa já é um aquário, não é de são 1.000 litros, são 250 litros. Lá eu faço a cada 3 meses 10%. Mesmo tudo estando certinho, tudo estando legal. Então, dê isso de presente aos seus animais. Não é divulgado o uso da água de RO para aquários de água doce, porque no geral o aquário de água doce a gente tem outros recursos. Quando se trata de um plantado, a água com os sais que ela tem, com os nutrientes que ela possui, muitos deles são utilizados pela biota do aquário, pela vegetação em si. Então não é necessária essa purificação no mesmo padrão, no mesmo nível do aquário de água salgada. É por isso, são ecossistemas diferentes, entende? Pablo, eu é que agradeço a confiança no meu trabalho, querido. Que bom que você gostou do livro. Recomenda aí pra galera. Aproveita aí, ó. Dá de presente pros amigos aquaristas. Obrigado. Nós temos duas coisas que inibem um pouco o comércio de peixes nacionais. Uma está relacionada à questão financeira, é óbvio. É muito mais lucrativo para o comércio, para o mercado aquarístico vender peixes importados de valor agregado maior e, consequentemente, lucros maiores. E a outra questão é em relação à adaptação do animal na comunidade dos importados. Um peixe nacional, misturando ele com peixes importados, acaba trazendo mais possibilidades de doenças, de íctio e coisas do tipo. Então, se faz necessária uma aclimatação, um sistema de quarentena muito mais rigoroso. Eu, particularmente, sou apaixonado por peixes nacionais. Em casa, o meu aquário é só peixes nacionais, nem o palhacinho eu não tenho. E aqui na Grande Praia, eu consigo manter uma comunidade mista, mas não é muito simples não, tá bom? A razão principal são essas. Pois é, né? Proibição da coleta é uma questão muito... O buraco é muito mais embaixo. Mas o futuro do aquarismo, eu espero que seja solucionada essa questão, que haja um bom senso por parte das autoridades, dos ambientalistas de forma direta, né? E há a esperança do aquarismo feito com animais apenas de cativeiro, né? De fazendas de corais. Isso já é muito comum lá fora na Indonésia, a gente tem muitos fornecedores que trabalham com isso. E o ideal seria que aqui no Brasil também houvesse um sistema, né, onde fosse permitida a instalação de fazendas no próprio oceano, no próprio Recife de Coral, na região do Nordeste. Muitas regiões possuem essa capacidade, essa possibilidade de receber esse tipo de coisa. Mas eu acho que o futuro do aquarismo está relacionado mais à compra de animais de cativeiro, né, trazidos desses ambientes artificiais, vamos dizer assim, entendeu? Claro que eu acredito num aquarismo mais inclusivo. Aliás, é a base do meu trabalho, é a essência do meu trabalho. É trazer o aquarismo para mais pessoas, né? É isso que faz com que nós criemos um espírito de preservação ambiental. É por aí, o caminho é esse, com toda certeza. O método do camarão, eu já falei recentemente, é uma forma que você tem barata e prática de trazer uma variedade de castas de bactérias, vários tipos diferentes de bactérias, para o seu sistema no período de ciclagem. Naqueles 30 dias que você deixa o camarão apodrecendo, ele amoniza, vira amônia, vira nitrito, vira nitrato. E nesse processo, as bactérias presentes na estrutura, no tecido do animal, popula, contamina o substrato. Com isso você tem uma forma eficiente, prática e barata de fazer a incrementação biológica, o start biológico para o seu aquário.
O livro surgiu porque nos anos 91, 92, 1990, 92, eu fui atrás de livro para procurar saber como é que mantinha coral vivo, e todos os livros que eu achei eram apenas em inglês, não tinha nenhuma obra em português. Os livros em português falavam do filtro biológico de fundo e coral morto. E aí a gente pesquisando, falando aqui em São Paulo, graças a Deus, São Paulo é o centro cultural do Brasil, não adianta, isso é fato. Foi quando eu fui em várias lojas e brincando com um amigo meu, que inclusive ele está nos agradecimentos do livro, eu falei para ele, né? Eu falei, cara, eu vou... não tem livro em português? Ele falou, não. Eu falei, eu vou fazer, eu vou escrever. Aí ele riu, né? Beleza, faz aí. Eu já tinha tido um curso com o João Basso, Carlos Basso, já tinha tido o prazer de começar a assinar revistas importadas, Aquarium, Tropical Fish Hobbyist e a Aquarium Fish, não lembro agora exatamente o nome das duas que eu assinava. E aí eu comecei a fazer uma coleta, o Hip Notes do Julian Sprung, né? Enfim, Marco Paleta, muitos autores excelentes na ocasião, que já conseguiam manter corais vivos. Então eu fiz uma espécie de um bloquinho de notas com os 10 principais tópicos, introdução, água, luz, pH, aquela coisa, né? Baseado já na formatação dos livros que eu já conhecia, que eu já li. E aí eu fiz um negócio lá que tinha acho que 38, 40 páginas, levei para ele dar uma lida, ele olhou e falou, Alberto, isso está muito bom, cara. Nossa, ficou um manual assim, sabe, que eu não tinha em português, não tinha. Aí ele falou, faz um livro, manda para alguma editora. Aí eu lapidei, dos 40 viraram 60, 70 páginas, mandei para várias editoras. Um ano depois a editora Nobel me liga, eu estava atendendo um paciente, né? Falou, o senhor quer como era o nome dele? Alex Benskonvisky, Alan Benskonvisky, eu não lembro o nome agora, gente. No meu livro tem marcado lá. E aí ele falou, eu sou o proprietário da editora Livraria Nobel, a livraria que publicava os livros que eu adorava ler. Eu amava ler os livros, tudo dessa editora. E nós queremos publicar o seu trabalho, sabe se há interesse. Eu estava com um paciente na cadeira, quando o telefone tocou, esperando a anestesia pegar. Falei, não, dá sim. E daí, até sair o livro, foram 4 anos e pouco, de muito trabalho. As 80 páginas viraram 170, porque ele falou, olha, existe uma quantidade mínima, que é 130 páginas, você consegue escrever mais? Eu falei, nossa, se consigo. Aí abriram os campos. Então, Olivetti 35, máquina de escrever, aí vieram os 386, 286, os primeiros computadores, né, com o HD era aquela bolacha que você colocava, era o próprio disquete, aquele bolachão. O Edson também está no agradecimento do meu livro, me ensinou a trabalhar com Word, maravilha, não precisava mais usar etiquetinha, aquele negócio para apagar as letras que saíam erradas, né, pintar, e escrevia errado, voltava, mudava o parágrafo. Para vocês terem uma ideia, a capacidade, para cada capítulo do livro tinha que ter um bolachão, tinha que ter um disquete daquele. E aí eu consegui escrever o primeiro livro, estou agora trabalhando em cima do segundo. E esqueci de falar como adquirir meu livro, é só entrar em contato comigo, né? Tem meu contato aí nas mídias, pelo WhatsApp, eu mando para você tudo bonitinho, DDD 11 98648 8382. É por aí que você adquire aquários marinhos de recifes de corais, montagem e manutenção, edição de colecionador. Vamos? Ou melhor, bora? Bottom. Tudo aquilo que é vantagem no Berry Bottom não é desvantagem nos métodos Alberto Bacelar. Nada, absolutamente nada. E no final das contas, fala pra mim, né? Muito mais bonito esse aspecto natural, como você está mergulhando. Alguma vez você fazendo mergulho, você viu o fundo do mar com um pedaço de vidro e aquele monte de coral, como se fosse uma prateleira de sapato, numa vitrine? O que é que eu acho? Feio demais, gente, desculpa, mas Berry Bottom é muito feio. Eu acho que o aquário é uma janela para o recife de coral, e em momento algum, em nenhum recife, você vai abrir uma janela e ver um Berry Bottom. Tridacna, olha, é um assunto que não dá para a gente falar em 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos, 30.
Acho que há 3 ou 4 vídeos atrás, o título é exatamente sobre isso, Tridacne. Eu mostro até uma Tridacne que eu tive, mantive ela por 4 anos. Basicamente, você precisa de uma excelente qualidade de luz, mas excelente mesmo. Se você acha que a luz para SPS é uma luz especial, põe mais aí para Tridacne. Então, em primeiro lugar, a luz, porque a Tridacne ela se alimenta exclusivamente de luz. Ela é um animal que faz simbiose com suas zooxantelas, são fotossintetizantes, tá? Qualidade da água excepcional e principalmente reposição de iodo. A Tridacne precisa do iodeto de potássio, suplemento inclusive vendido por nós aqui, tá? DDD 11 98648 8382. É só entrar em contato conosco e dá uma olhada no vídeo lá no canal, você vai gostar. Tem muita informação adicional preciosíssima, tá bom? O método Balin não é Balin, é o método Bacelar, o método Alberto Bacelar. Cálcio em 2 apresentações, buffer, magnésio e iodo combinado com potássio. Funciona através da reposição por média de consumo. É meio complicado de explicar isso de forma muito rápida, mas existe no nosso canal, no meu canal, um vídeo para cada componente. Tecla Alberto, tecla Aquashow cálcio, Aquashow buffer, Aquashow magnésio, Aquashow iodo. Há um vídeo para cada um dos 4 componentes explicando direitinho, e aí você vai ver toda a vantagem, né, da dosagem com responsabilidade e eficiência. Ok? Se o seu equipamento de luz está bem dimensionado, 8 horas é mais que suficiente, sendo meia hora antes e meia hora depois, completando 9 horas. Meia hora rampa, 8 horas consecutiva, meia hora apaga. Mas para isso, você tem que estar com quantidade e qualidade de luz correta. Eu vejo muita gente, HQI, por exemplo, que eu utilizo, são apenas 6 horas. 6 horas de HQI por dia já é mais que suficiente. Sendo assim, é preciso que você tenha uma luminária de qualidade, algo parecido ou próximo a isso aqui, né? Para que você consiga ter uma quantidade e qualidade correta, utilizando no máximo 8 horas full de iluminação por dia. Vale a pena lembrar que não é incluído nesse valor lâmpada vermelha, verde, amarela, UV, isso aí para LED. No meu canal, tecla Aquashow, iluminação. E aí você vai ter muita informação sobre isso. Dá para manter coral em qualquer quantidade de água, desde que você tenha conhecimento para isso. A questão é, vale a pena? Um aquário pequeno, ele sofre muitas alterações físico-químicas de forma rápida. Temperatura, salinidade, enfim, uma série de outras coisas. Então, toda vez que você diminui o volume e um animal defeca, a concentração daquela sujeira em pouca quantidade é maior do que um aquário de 1000 litros. Então é possível sim você ter em 35 litros, né? Tem vários aquários, principalmente nos Estados Unidos, nos canais americanos, a gente vê vários micro nanos, né? Ou micro reefs, onde você vai ter exemplos de como manter e tudo mais. Eu não indico, tá? Eu sempre falo que 70, 80 litros é o mínimo dos mínimos para que você tenha uma certa comodidade, um certo conforto para fazer o seu aquário. Mas é possível. E sim, o peixe, ele traz alimento para o coral. As fezes do peixe, ela é rica, principalmente em aminoácidos, que é um componente essencial para o desenvolvimento pleno do aquário. É a pirâmide alimentar. Monte a pirâmide e você vai ter muito menos problema. Esse negócio de microbolha dá o que falar, né? O que é interessante, por que eu faço de vez em quando? Faço 2 vezes por mês, 3 vezes, não mais que isso não. Porque isso acontece de vez em quando no recife de coral. Conforme as viradas de maré e a agitação da subida e descida, principalmente quando a maré está subindo, a quantidade de espuma, né, jogada dentro dos recifes com as ondas é muito forte. E isso causa milhares, né, milhões de microbolhas e acontece isso no Recife. Sendo assim, se dá para a gente simular mais esse detalhezinho,
Eu prefiro. E por quê? Porque toda vez que você faz isso, você percebe que os corais eles liberam aquele muco, e esse muco serve para, de certa forma, para alimentação de partículas, para captação de partículas do meio ambiente. Então eu uso, eu acho legal e eu vejo resultados muito bons utilizando, entendeu? Mas isso dá muito pano para manga, viu? Eu sempre indico produto nacional quando o produto nacional é bom, compete de igual para os importados. Isso traz divisas para o nosso país, isso faz bem para o mercado brasileiro como um todo, e principalmente quando você tem um produto onde você possui qualquer peça, uma borrachinha, um parafuso que quer, você vai, Alberto quebrou, 2, 3 dias no máximo, dependendo de onde você morar, a peça está recolocada com preço justo. Então, se você tem custo-benefício excelente, para que pagar lá fora? É o caso dos suplementos, por exemplo, da linha AquaShow, né? Eu tenho o cálcio por metade do preço, sendo vendido aqui numa qualidade igual aos importados da vida, por exemplo, do Cauaça. Por isso eu receito os skimmers nacionais, entendeu? E sim, respondendo, dando continuação à pergunta, é possível aquário marinho sem skimmer. É uma questão de encontrar o compromisso do seu aquário. Pode ser que você precise de um pouco mais de TPA, fazer uma mudança no sistema de montagem, enfim. É necessário, claro, que você tenha um pouco mais de estudo. Alberto, você indica? Não, para principiantes eu não indico montar aquário sem skimmer. Custo-benefício, entendeu? Mas é possível plenamente, skimmer, assim, aquário de qualquer tamanho, ok? A frase da minha vida, a frase da vida do Alberto Bacelar. Anota aí. Hoje, com toda certeza, é o melhor dia da minha vida. Sem nenhuma margem de dúvida. Muito obrigado. Bora? Pessoal, eu quero agradecer a Carol que está abrindo um espaço para a gente atender as dúvidas dos seus seguidores, né? E convidar você para se inscrever no canal dela também, para seguir ela aqui no Instagram, tá aí, ó, é só tá marcado. E acompanhe esse trabalho maravilhoso que ela está fazendo de divulgação para ajudar o aquarismo no Brasil. É muito legal, tá bom? Conto com vocês. Vamos lá? Obrigado, Carol!